Olá, está começando mais um Comissão em Pauta, aqui direto do Legislativo Caxiense pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, hoje enfocando a Comissão de Agricultura da Câmara de Vereadores, presidida pelo vereador Arlindo Bandeira, do PP, que nos brinda aqui com a sua presença, e também acompanhando o vereador para esse bate-papo, Nilo Galgaro, ele que é subprefeito de Santa Lúcia do Piauí, e também a diretora técnica da Secretaria da Agricultura, aqui de Caxias do Sul, Neiva Reck, à luz da temática da estiagem. Um outro problema que assolou Caxias do Sul, além do próprio coronavírus, a Covid-19, foi o largo intervalo de estiagem, trazendo prejuízos para a agricultura e outras consequências. Então, para quem não tem acompanhado tão bem, Caxias do Sul vive um momento de situação de emergência, um decreto que vale até o fim do ano, um decreto estadual, que deixa Caxias também em situação de emergência, não só pela Covid-19, como pela estiagem. Feita essa abertura, faço uma saudação a vocês. E de imediato, vereador Bandeira, peço que o senhor tente explanar um pouco dessa situação. Logo que a estiagem andava num estágio ainda mais grave, a Comissão de Agricultura se movimentou muito e o senhor foi um dos agentes públicos que pressionou o prefeito Flávio Cassina, no bom sentido, o próprio governo do estado, para que tivéssemos providências mais efetivas no sentido de fazer frente a essa estiagem. Correto. Bem verdade. Então, a gente sempre esteve na frente, eu como presidente da comissão, e os meus colegas que me acompanham, por qual a gente agradece meus colegas também, dessa importante comissão. Eu sempre digo, a Comissão da Agricultura é uma importante comissão, porque ela trabalha aqui no Legislativo, trabalha no interior e junto com a Secretaria também da Agricultura. E a gente andou bastante, a gente continua rodando bastante, muitas quilometragens a gente faz no interior, podemos assim dizer, seja qual distrito for, nossa periferia da cidade, e a gente estava preocupado, sim, com esse momento de estiagem. Uma situação que há muitos anos não vista, eu que me lembro, assim, uma lembrança bem de longe, que foi há muito tempo, mas uma estiagem como essa. Uma estiagem, assim, que as vertentes secaram, muitas vertentes secaram, de verdade. Então, o nosso povo do interior estava preocupado, e não só com a vertente, com as açudes também, as açudes secando, o nosso produtor rural sem aquela açude, aquela reserva da água, ele não pode produzir. Então, e que nós estamos preocupados também, estamos batalhando para ampliar essas açudes, para ter mais açudes nesse sentido também. E sobre as questões das águas, a gente então decidiu tanta reclamação, cobrança, através da comissão, fomos procurar o prefeito Cassina, então o vice, e pedimos um decreto então, de emergência no dia 30 de abril de 2020, por conta dessa estiagem. E assim nos atendeu, pelo qual a gente agradece, e temos aí continuando, acompanhando essa demanda. Agora, a gente está feliz, contente com a chuva, vieram as chuvas. Agora não temos mais problema. Quem tinha, digamos, a vertente que estava seca, hoje ela está jurando água, assim podemos dizer. Hoje já, isso aí é fato. Mas foi um trabalho incessante desse vereador, junto com o subprefeito, começamos a dizer, podemos assim dizer, Santa Lúcia do Piauí, que acompanhou também várias situações de falta de água. A Neiva Reck, nossa Neiva Reck, muito querida, ela é muito acolhedora, muito sabedora, uma sabedoria assim, e entende, inteligente. Eu agradeço e parabenizo a Neiva Reck pelo empenho dela, porque é difícil muitas vezes arrumar uma pessoa que tem interesse. Muitas vezes tu tem que, eu tenho estudo, mas não quero fazer. Ela tem estudo, conhecedor e sabe fazer, entende e tem boa vontade de trabalhar. A Neiva tem que deixar bem claro isso. E uma coisa que a gente nunca falou isso, mas tem que deixar claro isso. A Neiva sempre esteve presente, acompanhando, convidando muitas questões. Lá em Criúva também, nós acompanhar lá, que foi colocado uma caixa de água lá em Criúva, muitas caixas, eu acompanhei uma só no dia,
Mas, enfim, e foi um trabalho em conjunto e nós não podemos se calar. Todas as demandas que vêm na cidade de Caxias do Sul, seja de um ponto ou outro, nós temos que acompanhar. E nesse ponto específico, que foi o aumento da estiagem, nós procuramos fazer o nosso melhor. A nossa era uma preocupação, sim, e nós tivemos na frente. E graças a Deus hoje a situação está amenizada, mas nós vamos continuar acompanhando, porque muitas vezes eu sempre digo, não é muitas vezes só a água que o meio rural precisa, o nosso produtor, lá o morador, mas assim, tantas outras coisas, mas na sequência a gente vai acompanhando a cada demanda de perto do nosso produtor, porque o produtor, ele produz os frutos de ótima qualidade, ele precisa de um bom asfalto, ele precisa da sua água para ter a irrigação, para tomar banho, enfim, ele não pode ficar sem esse líquido precioso, podemos dizer. Mas vamos continuar acompanhando e assim o subprefeito e a Neiva também podem falar sobre essa situação também, porque foi uma situação de verdade muito preocupante. Já que o vereador cita a diretora técnica Neiva, da Secretaria da Agricultura, Neiva Rec, que representa aqui também o secretário Valmir Suzin, que providências foram tomadas? Como é que nós mensuramos essa estiagem? Claro, nós vamos ouvir na sequência o subprefeito Nilo Galgaro, de Santa Lúcia. Quem é do interior consegue dimensionar o impacto disso tudo, mas para quem está no perímetro urbano é algo meio distante, acompanha pelo noticiário, enfim. Que dimensão teve essa estiagem de fato, em termos de números, de problemas, talvez em queda de produção? Nós estamos falando do interior de Caxias do Sul, que é o maior produtor hortifruti granjeiro do estado, e por aí afora. Então, ao mesmo tempo que lhe saúdo, diretora Neiva, peço que a senhora tente dimensionar para nós essa estiagem do ponto de vista mais de números, enfim, de panorama. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da comissão. Parabenizo o vereador Bandeira, que foi realmente com a comissão e esse trabalho todo com a questão dos subprefeitos, também aqui presente. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão da estiagem. O município de Caxias do Sul, o nosso interior, ele tem uma característica bastante peculiar de alguns outros municípios. Nós, desde dezembro, nós temos aí a questão de falta de chuvas, a média mesmo, todas abaixo. Então, desde dezembro, a gente tem visto que as nossas médias, elas estavam muito abaixo do normal. Isso aí culminou, a partir de março, uma estiagem que, pelos relatos e até acompanhando os dados históricos, 50 anos não acontecia no município de Caxias do Sul. Isso, os dados históricos e também todos os levantamentos que a gente fazia com a população. Então, foi algo inédito que a prefeitura, junto com várias entidades, inclusive aqui eu cito o SAMAI, nós tivemos que aprender com essa estiagem, e realmente foi uma situação de emergência. Então, quando a Câmara, em abril, final de abril, pede o decreto de emergência, o município prontamente, em maio, já coloca um decreto no sinal. Na sequência, né? Isso. E a gente, com os números, depois em junho, o Estado decreta realmente o estágio de emergência para o interior do município. Na verdade, esse decreto ele não é para todo o município de Caxias do Sul, porque a estiagem ela foi sentida realmente nas comunidades do interior. E ao decretar a situação de emergência, o que houve de benefícios? Porque quando se consegue essa classificação, é para facilitar também investimentos ou medidas de imediato, no sentido de, como o vereador Bandeira colocava, retomar o processo. Exato. Quando a gente tem esse decreto, o que a gente pode separar na questão da estiagem? Dois fatos. Um foi a questão produtiva, que realmente houve perdas, né? A questão produtiva. Então, o decreto de emergência auxilia os produtores a postergar prazos de financiamentos, então isso auxilia o produtor nessa fase. Mas a nossa perda maior, e a que teve mais impacto no município, foi a falta de água para consumo humano.
Nós temos aí em torno de 6 mil moradores no meio rural. O nosso abastecimento, em parte, é com rede pública, em parte é com poços artesianos, mas 70% da nossa população é com fontes de águas superficiais. Essas águas superficiais, elas dependem do regime regular de chuva. Como a gente, desde dezembro, não tinha essa regularidade, quando a gente chegou aí por abril, 70% dessa população ficou sem água, absolutamente sem para consumo humano. As fontes de 50, 60, até 100 anos que o pessoal se abastecia, elas secaram. Então, o nosso maior impacto na estiagem foi a falta de água para consumo humano. E foi uma das causas também na questão do decreto. O decreto, como lidar com essa situação? Nós não estávamos preparados, nem o município, nem os produtores. Então, teve que se formar toda uma rede de emergência. Então, em função disso, esse decreto, que algumas soluções que nós tivemos que tomar, precisava do decreto de emergência, que foi o quê? O primeiro impacto é levar a água para as pessoas. As pessoas estavam há 2 meses sem água para consumo humano. Caminhões-pipa do SAMAI foram Caminhão-pipa, que foi o primeiro... Ainda são utilizados ou já não precisa mais? Eu vou explicar a questão. O caminhão-pipa, o município tinha a estrutura do caminhão-pipa, era possível de levar para os produtores. Qual foi a nossa situação? Chegar nos produtores e não ter o reservatório para colocar água. Então, o pessoal tem um reservatório de 500 litros, de 1.000 litros, e às vezes a gente deslocar um veículo quase 70 quilômetros do município, que a gente tem propriedades que a gente atende, para levar 500 litros. Então, essa foi a nossa primeira situação realmente de emergência, era conseguir que os produtores tivessem reservatórios maiores. Estocar água. Estocar essa água que a gente pudesse abastecer com o caminhão-pipa. Então, parceria com o SAMAI, um programa chamado Água para Todos, foram adquiridas 80 caixas d'água. Então, a gente ia localizando esses produtores e instalando essas caixas d'água para poder abastecer esses produtores. Então, essa foi a primeira situação. A pergunta é se a gente continua abastecendo essas com caminhão público. Algumas a gente continua. O vereador coloca muito bem, muitas dessas fontes elas retornaram, porque o regime de chuva ali a partir de junho, ele entrou numa regularidade. Só que o aprendizado e o que a gente quer com essa estiagem é que a gente não passe mais por essa situação. Então, o que nós, como Prefeitura, a Secretaria da Agricultura, estamos fazendo? Trabalhando na melhoria dessas fontes d'água, fazendo a proteção e trabalhando com esses produtores para aumentar a capacidade de reservação dessas águas, né? Então, a ideia é que a gente consiga incentivar, até um propósito da Secretaria de fazer um programa, que os produtores possam adquirir essas caixas d'água que foram o que realmente faltou para esse produtor, porque agora a gente trabalha a melhorar a fonte d'água, mas a gente tem que pensar em reservação. Então, a ideia é que a gente mantenha essas caixas no interior e amplie, para que não venha passar por essa situação novamente. Então, o município foi Só para não perder o gancho, diretora, quando a senhora falou em perdas na agricultura, foi da ordem de quanto isso? A gente tem os dados. E por aí afora. O que a gente tem? A gente fez um levantamento nas estiagens, e agora eu tenho que pegar o valor aqui total. Vamos ver aqui. Praticamente 100 milhões assim, foram estimadas as 100 milhões de reais? Muito, né? As perdas. Isso que a gente pode dizer que teve várias culturas que já tinham sido colhidas, enfim, mas somando todas elas em torno de 100 milhões, né? E o impacto, ele não foi mais problemático na agricultura, que foi um período que a gente já tinha colhido praticamente as frutas, né? Que é o nosso forte. Apavorante. O impacto também aqui ele não está dimensionado, mas o produtor ele sentiu muito, porque ele teve que aumentar o gasto dele com a irrigação. Então, como faltaram chuva, o produtor, na verdade, ele colheu, mas o seu custo também ele foi muito maior, né? E esse dado a gente não tem como dimensionar. Mas em conversa com os produtores, sim, ele teve um custo de produção muito mais alto, né? Então, a sua renda, ele conseguiu produzir, mas com um custo bem mais alto. Subprefeito Nilo Galgaro, de Santa Lúcia do Piauí. O senhor que, como os demais subprefeitos e lideranças do interior,
sentiu na ponta, ou seja, o morador, o agricultor, na primeira ordem procurou o senhor para fazer as reclamações e exigir providências. Como foi superar tudo isso e de que forma o senhor também pode complementar um pouco do que o vereador Bandeira e a diretora Neiva já colocaram desse cenário catastrófico, mas que, de certo modo, o município vem se reerguendo e, de certo modo, superando? Bom, eu como subprefeito lá de Santa Lúcia, eu batia todo dia de frente com o produtor direto, né? E eu, no comecinho ainda não tinha havido esse decreto, e eu tinha que estar me desdobrando em Deus lá, fazendo poço, ajeitando, mas daquele jeito meio artesanal assim, né? Porque depois que o Flávio também, né, se empenhou bastante, né? O Flávio é da agricultura lá, né? E a gente passou a fazer umas visitas e conversando com a Neiva mandava os técnicos para mim, ou deslocava um funcionário para ir nos lugares, né, para ver os pontos. A Neiva também esteve lá, né? E então a gente eu sentia direto todo dia. Depois que veio essa parceria com a agricultura, acho que o SAMAI também tem uma contribuição, o próprio Friso, que é do SAMAI, nós fizemos uma reunião com ele deu autonomia para nós fazer esse trabalho que ele sempre dizia, água é vida, água é saúde e nós não podemos ficar sem água, né? Então, ele também tem que dizer que o Friso foi um cara que... O senhor se refere ao vice-prefeito Adilai Friso. Ele, sendo várias vezes, acho, diretor do SAMAI, ele tinha um conhecimento bem forte, né? E foi feita uma reunião, ele disse, olha, água em primeiro lugar. E devido a essas parcerias, tem que agradecer esse pessoal do SAMAI que estão fazendo os poços. Eu fiz uns poços lá, assim, achei que eu sabia, mas não sabia nada. Os rapazes eles têm um trabalho diferenciado, né? Que os poços que eles fazem não entra nenhuma aranha dentro, né? E como subprefeito, o senhor tem verificado alguma retomada? O quadro que a diretora Neiva nos desenha aqui é de um prejuízo na ordem de cerca de 100 milhões de reais. Com o estado de emergência, os produtores conseguiram, digamos assim, alongar prazos de crédito, pagamento de dívidas, financiamentos, só que ainda continuam, né? O sujeito alarga o pagamento de um empréstimo para uma safra que ele não conseguiu obter a renda que esperava. O senhor verifica um fôlego de retomada já ou ainda está distante isso? Essa parte mais técnica aí eu não entrei muito a fundo, né? Mas eu já fui agricultor e eu sei o que é também as dificuldades. Não falar em números eu não poderia falar, mas eu sei que... Eu digo no dia a dia da subprefeitura, do que o senhor tem ouvido em conversas com os produtores. O que se pode tirar? A estiagem está sendo superada? Em que grau estamos? Na época que tinha essa estiagem, era apavorante. Era todo dia a gente se lamentando, onde é que vamos parar, como é que vamos chegar. E deu essa chuva, deu uma amenizada assim, mas com certeza o prejuízo foi forte. Vereador Bandeira, que próximos passos nós podemos trilhar aí a partir da Comissão da Agricultura? O que o senhor pode colocar para quem está nos acompanhando neste momento? Tentativa de saída dessa crise provocada pela estiagem, a chuva retomou o estágio normal e ainda temos, para complementar ainda, o cenário também de coronavírus, de combate à Covid-19, que prejudica a todos, de certo modo, também. O que a Comissão de Agricultura pretende fazer nos próximos meses em relação a isso? Olha, nós temos cada ponto anotando, cada demanda a gente está anotando, a cobrança que vem acontecendo do dia a dia, né, analisando uma por uma. E
por conta que nem bem você falou do coronavírus, ainda bem, podemos dizer, não sei se eu digo ainda bem, mas que o nosso meio rural ainda não fica se protegendo muito, sabe, usando muitas vezes máscara no meio rural. Como é que eles vão trabalhar, digamos, na colheita do moranguinho, muitas vezes, do tomate, muitas vezes eles têm que usar outro tipo de equipamentos, muitas vezes eles nem podem, muitas vezes, se cuidar muito dessa questão. Mas nós temos que ficar acompanhando essa questão também. E a questão da recuperação, nós vamos ficar acompanhando de perto, acho que, porque queira ou não, ele levou uma desvantagem sim, ele sofreu por conta disso, e inclusive essa semana também nós tivemos o deputado Afonso Ramos, na Secretaria da Agricultura, nós cobrando também, podemos dizer, naquele aumento do imposto absurdo, de 18% para 25% do vinho, isso aí tá louco, né? Não dá para aceitar, né? Em plena pandemia aí, esse coronavírus, queria aumentar, tem que abaixar. O produtor rural precisa diminuir o combustível, diminuir a compra de máquinas, equipamentos, diminuir tudo. Ele precisa de estrutura, eu sempre falo isso. Só que muitas vezes as coisas não é fácil assim. Mas nós vamos ficar acompanhando de perto, cobrando nossos deputados, de repente com uma emenda parlamentar, não sei, recursos para que ele, pelo menos os mais menores, produtores menores, né? Uhum. Eu vejo. E ampliar os açudes, prevenir nas próximas vezes, né, Neiva? Com o ampliamento dos açudes, fazer mais açudes. Não pode meio ambiente, mas tem que achar um jeito, tem que mostrar, tem que ter um projeto que o produtor rural precisa disso aqui. Ele não tem como produzir sem aquela irrigação, digamos. Uhum. Ele precisa daquela irrigação. E quando se fala em irrigação também, diminuir o custo de energia elétrica, inclusive. Que é coisa, daqui a pouco, não sei se podemos dizer, é difícil, mas teria que ter uma lei, que viesse um recurso sobre isso daí também. Porque eu sempre digo, o nosso produtor, ele planta, ele cuida, ele é guerreiro, trabalha duro, frio, chuva, geada, ele trabalha também às 5 horas até de tarde, digamos, na roça, depois de noite tem que fazer a carga, nos dias cedo de novo, ele é guerreiro, ele trabalha duro, pesado no meio rural. E para produzir os frutos de qualidade, de transporte. E volto a dizer, ele precisa então de asfalto para não mexer a carga, de boas estradas e estrutura. E um custo menor, diminuir o custo, com menos juros. Muitas vezes eu gasto lá, eu sou um produtor pobre, eu gasto lá 50 mil. E se eu não consigo ganhar meus 50 mil de volta no próximo ano? Se dá uma zebra, dá uma geada, dá um granizo. Então, quando se fala em granizo, também tem que ter um recurso para que ele consiga as coberturas, então, para proteger a plantação dele. Mas tudo isso nós precisamos de recurso que ele esteja isso na mão para fazer. Ele tem um trabalho excelente, ele é guerreiro, volto a dizer. Ele faz tudo o que tem que fazer. Só que ele precisa de dinheiro, da estrutura. Seja de uma máquina menos o valor do diesel. A irrigação também. Porque hoje a luz é um absurdo. Tem um pessoal aí que gasta 4, 5 mil de energia elétrica. E aí lá na frente, aí daqui a pouco eles dizem, a tua dívida vai ser prorrogada. Vai ter que pagar. E se tu não paga, eu sempre digo, o banco na hora de fazer ele faz, mas ele bota a tua casa na conta aqui, o carro, enfim, tudo. Mas na hora de pagar tem que pagar, porque se você não paga, ele te tira tudo, você fica sem nada. Então tem que rever essa situação também. Na linha do que o vereador Bandeira coloca, a diretora Neiva Heck, da Secretaria da Agricultura, estamos aí prevendo um prejuízo orçamentário em Caxias do Sul, a partir do Executivo, na ordem de pelo menos 90 bilhões de reais. Mesmo assim, tentando traçar um cenário de retomada pós-estiagem, na medida em que os níveis de chuva, os níveis pluviométricos, digamos assim, são retomados, é possível pensar num incentivo a partir da Prefeitura, mesmo com todos os prejuízos,
sobretudo se avolumando por conta do novo coronavírus? Sim, é possível e como eu tinha colocado anteriormente, o quanto os projetos são importantes e quanto é importante a gente se precaver de algumas situações. Quanto à questão do abastecimento, a política pública hoje lá da Secretaria, o que é? Focar na proteção das fontes, aumentar os reservatórios, incentivar os produtores também a reservar essa água. A gente entende que existe essa questão que vai haver essa retomada, tem a questão do serviço de máquinas, então todo o incentivo que o produtor retome a sua produção. Mas eu gostaria de fazer aqui uma parte, né, se o vereador me permite. Essa semana a gente comemora o Dia do Agricultor e eu gostaria de dar os parabéns aos nossos agricultores caxienses, porque em função de toda a questão do coronavírus, toda a questão da estiagem, logo após a estiagem, a gente teve aquele evento que foi as chuvas, 2 dias, 3 dias aí que todas as nossas estradas no interior tivemos problemas, então foram uma série de fatores e o produtor ele seguiu produzindo. Nós não tivemos em nenhum momento problema de abastecimento para a população de Caxias, seja nas redes de supermercados como os nossos feirantes, eles seguiram, mesmo com todas as condições que eram totalmente desfavoráveis, mantiveram todo o abastecimento, né? Então, realmente são guerreiros. E por parte do município, muitas vezes não é um dispêndio de recursos. Uhum. A gente sabe que se a gente tiver mais recursos, a gente consegue trabalhar mais. Mas muitas vezes são ações que elas não dependem de um valor tão alto. Eu cito o caso da questão da proteção das fontes d'água, que a gente não gasta em torno de R$100 para fazer uma proteção de fonte. Desde que começou a estiagem, nós, de janeiro até julho, já fizemos 80 proteções de fonte. Então, são custos menores, né, mas que têm uma função muito grande. Então, por parte do município, tudo que for possível para que o agricultor retome a sua atividade e que ele tenha condições de trabalho, porque com todas as adversidades que ele teve em 2020, a gente sabe que não é para qualquer um, né? E a gente tem feito algumas políticas e a ideia é realmente com projetos que o produtor retome e sempre com o apoio da Secretaria e ressalto aqui o quanto é importante as parcerias. Ninguém faz nada sozinho. A Prefeitura não vai conseguir manter esses produtores sozinho. Precisa do apoio do Legislativo, precisamos do pessoal das subprefeituras, o pessoal do SAMAI. Então, é juntar forças. Se cada um juntar forças, vai ter essa retomada e, com certeza, tanto o meio rural como a cidade vai se beneficiar dessa retomada desse ano de 2020, que tem sido muito difícil, não só no meio rural, né? Enfim. Então, por parte do Poder Executivo, da Secretaria da Agricultura, que eu faço parte, a gente sabe que os produtores eles têm uma parceria. E todo o trabalho que for possível dentro da Secretaria, a gente vai fazer para auxiliar esses produtores. Bem, eu quero agradecer imensamente a vocês. Acredito que fica aqui um cenário um pouco mais otimista, sobretudo para aquele produtor que está nos acompanhando neste momento, ou seja, há caminhos aí para tentar sair dessa e fazer frente a esse prejuízo aí de 100 milhões de reais que a senhora colocava aí, mas que, de certo modo, vai ser a base do trabalho, como sempre, né? Que o agricultor vai conseguir sair dessa. Eu deixo brevemente, então, espaço para que cada um de vocês façam, digamos assim, uma saudação final, ao mesmo tempo que reitero o agradecimento. Vereador Bandeira. Então, dizer aqui que a gente vai continuar batalhando, cobrando, né? Seja em postos artesianos que o meio rural precisa, seja na recuperação das vertentes, que vai continuar acompanhando, seja, de repente, com emendas parlamentares, com projetos para retribuir esses 100 milhões de prejuízo, diminuir, eu sempre vou batalhar firme nessa questão do preço das mudas, sementes, adubos, enfim, tantas coisas que a gente precisa colocar e é tudo caríssimo, senhor. Uhum. E, para concluir, então, quero desejar também um feliz, bem lembrado, né, feliz dia do agricultor, do motorista, nossos motoristas também que são guerreiros, que transportam o produto, o produtor planta,
e os nossos motoristas transportam. Eles também um complemento, digamos assim. É um complemento, exatamente. Muito bem, vereador. O próprio produtor transporta também. Muitas vezes ele tem um motorista particular, mas, enfim, as duas classes aí, seja o nosso colono, seja os nossos motoristas, parabéns a eles, esses guerreiros que eles tanto fazem para o nosso Brasil inteiro aí. Sem eles, nós não temos nada. Quem traz a comida na nossa mesa, os nossos motoristas que vêm a nossa comida na nossa mesa e os nossos produtores que plantam o alimento de melhor qualidade para nós. Então, parabéns a eles. Eu, como presidente da comissão, vou continuar estando junto, acompanhando todas as demandas que foi no meio rural. Até porque eu também fui colono, eu sei que como a gente sofre muitas vezes. É bom, é gostoso trabalhar no meio rural, nós precisamos de estrutura. E assim, no mais, a gente vai ficar acompanhando para isso. Obrigado, vereador. Subprefeito Nilo. Bom, eu só tenho que agradecer por estar nesse meio aí, que eu consegui sentir na pele aí as dificuldades desse pessoal do interior, que quando se fala em falta de água nas plantas, dá para aceitar. Agora, quando falta água para beber... Consumo humano, né? É bem complicado. E deu para sentir bem na pele, ter que agradecer o motorista que leva água, como é que é o baiano? Pernambuco, que ele sente na pele, dependendo da situação, ele chora. E ele faz um trabalho com vontade, com bastante qualidade. Também eu teve que mexer em várias estradas, porque o caminhão dele é grande, não acessava. E foi uma parceria legal, assim, com o pessoal dos postos que estão recuperando. A gente ajudou bastante com rachão, com alguns canos. Eu emprestei o operador da máquina, o rapaz pegou cachumba, né? Então, foi uma parceria bem legal lá que deu para sentir, assim, deu para melhorar vários postos no interior lá. Diretora Neiva. Também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Colocar sempre a Secretaria da Agricultura à disposição, tanto dos agricultores. Importante esse espaço para levar até para as pessoas do meio urbano o quanto esse agricultor sofreu esse período todo, né, da estiagem, enfim, de todas essas situações. E também, subprefeito Nilo, agradecer a todos os servidores que estiveram envolvidos nesse trabalho da estiagem. E quando ele coloca do motorista, a gente passou por situações que a gente não esperava passar, de relatos de pessoas de bastante idade, dizendo assim, não ter água simplesmente para tomar. Então, dentro do município de Caxias do Sul, acho que o meio urbano não tinha essa dimensão. E o quanto foi trabalhado, às vezes parece muito pouco, levar um caminhão com caminhão-pipa, com a água, né, num caminhão-pipa, mas tu vê aquelas pessoas, o quanto foi importante para elas, né? O pessoal morrer de desidratação em pleno século XXI, e Caxias como uma cidade pujante, né? E saber que as pessoas estavam sem água. Então, agradecer todas as pessoas que estiveram envolvidas, o vereador Bandeira, né, presidente da comissão. Que evitou que morressem de desidratação. Sim, né? situações que realmente encheram os servidores com os olhos de água, pena, né? Mas a ideia é que esse aprendizado, que a gente, pelo menos, se realmente chegar a uma outra situação, que agora a gente tem acompanhado, que ela não seja tão drástica como foi dessa forma. Mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com o vereador Arlindo Bandeira, ele que é presidente da Comissão de Agricultura aqui no Legislativo Caxiense. Nilo Galgaro, subprefeito de Santa Lúcia do Piauí, Distrito Caxiense, e também a diretora técnica da Secretaria Municipal da Agricultura, Neiva Reck, nossos 3 convidados desta semana no Comissão em Pauta, aqui enfocando a Comissão de Agricultura e saídas para um quadro de estiagem que, tomara a Deus, aí, como a diretora Neiva colocou, que os níveis pluviométricos continuem estáveis e até um pouco acima, de repente, para compensar aí, mas também chuva demais prejudica, então precisa ter um equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos. Mas agradecemos especialmente a vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.